Olá, tudo bem? Como eu prometi, hoje começa o estudo do livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. E assim a gente vai estudar todos os livros, as informações mais completas até o livro de Apocalipse. Então, não saia daí que você vai agregar mais um pouco de conhecimento sobre a Bíblia. Mas antes, eu quero te convidar. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. Ok? Dito isso, então vamos começar, né? Olá, então vamos começar? Falar sobre o livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. E você sabia que não tem uma data única e definitiva de composição, mas que os estudiosos propõem estimativa baseada em evidência histórica, linguística e literárias. A gente vai trabalhar no contexto que fala da tradição judaica cristã, atribuída à autoria de Gênesis a Moisés por volta do século XV ou século XIII a.C. Isso depende da cronologia adotada para isso. A gente vai falar a partir daqui numa visão da perspectiva acadêmica moderna. É, exatamente. Porque, na verdade, muitos estudiosos acreditam que Gênesis foi compilado, editado entre o século X e século V a.C., com base em tradições orais e escritas mais antigas. Na verdade, essa visão se apoia na hipótese documentária que sugere que Gênesis é resultado da junção de várias fontes, inúmeras fontes. Olha que interessante, eu quero que você anote isso aí. O Javista coloca ali no século X a.C. Já o Zeloísta, no século IX a.C. O sacerdotal, no século IV a.C., do exílio babilônico. Os que trabalham com Deuteronômio, no século VII a.C. Na verdade, essas datação é uma questão de data que a gente tem que estudar, porque a data tradicional da compilação está lá em 1440 e 1200 com a autoria mosaica, quer dizer, com a autoria de Moisés. Já a data acadêmica provável coloca a composição final entre 1500 a.C. Quando a gente vai detalhar o contexto da escrita de Gênesis, tanto sobre a ótica tradicional, quanto sobre a escrita acadêmica e a crítica acadêmica, para dar uma visão mais completa e equilibrada sobre o assunto. Correto? Já que a gente está trabalhando aqui no campo da tradição judaica, e mais importante, a gente está falando aqui da tradição judaica cristã. Moisés teria escrito os 5 primeiros livros da Bíblia, segundo a tradição judaica cristã: o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Essa teoria é baseada em referências internas da Bíblia, como está escrito lá em Êxodo capítulo 24, verso 4. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. E na tradição religiosa. Então, a atribuição
Acredita-se que se tenha ele vivido por volta do século XV ou século XIII a.C. Agora tem um detalhe, depende da data atribuída ao Êxodo. Bem, assim Gênesis teria sido registrado durante o período do deserto com base em revelações divinas e tradições orais que Moisés teria herdado do povo hebreu. Exatamente. Interessante também é que quando a gente olha isso, a gente vê que essa visão sustenta a autoridade divina e unificada do texto, especialmente entre os grupos conservadores. Exatamente. Como eu mostrei. Olha a visão acadêmica moderna e a crítica bíblica. Exatamente. Que, na verdade, a crítica bíblica, a partir do século XIX, com o desenvolvimento da crítica textual e literária, estudiosos começaram a perceber que o texto de Gênesis mostra sinais múltiplos de fonte, estilos e perspectiva. Exatamente. Na verdade, a principal teoria que surgiu disso é a hipótese documentária que propõe 4 fontes principais, como eu já falei lá em cima. Fonte, nome, data, tudo aproximado, característica. Eu falei para vocês do Javista, que colocou lá no século X a.C. e o uso de Yahvé para Deus. Essa é uma narrativa vivida e antropomórfica. O zeloísta do século IX a.C. já usa Elohim com foco em moral e profetas. Deuteronômios do século VII a.C., responsável por grande parte de Deuteronômio, coloca-se na ênfase da aliança. A questão sacerdotal do século IV a.C., interesse em genealogias, leis, rituais e estrutura. Exatamente. O que quer dizer isso? Que, na verdade, essas fontes teriam sido compiladas, editadas por redatores posteriores, talvez durante ou após o exílio babilônico, entre o século IV e V a.C., formando o texto que temos hoje. Interessante, né? Bem, depois, o que significa? O que isso significa? A discussão sobre a data da autoria do livro de Gênesis não é apenas técnica, ela impacta diretamente. Como interpretarmos o texto literal, simbólico, teológico e histórico? Como? Na verdade, o papel da tradição oral nas culturas antigas e a relação entre fé e história, especialmente no diálogo entre arqueologia e teologia e literatura. Bom, eu quero concluir esse estudo sobre o livro de Gênesis te dizendo que Gênesis é um livro profundamente antigo, escrito em camada, com raízes
em tradições milenares. Quer você o veja como uma revelação direta a Moisés ou como uma coletânea inspirada de texto e memórias do povo hebreu. O fato é que ele ocupa o lugar central na história da fé e da humanidade. Então, esse foi o estudo hoje sobre o livro de Gênesis. Espero que você tenha gostado. Deixa seu like aí, se inscreva no canal, compartilha. E a gente vai voltar de um outro lugar bacana como esse para falarmos sobre o livro de Êxodo. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Fique com Deus.